Engraçado, pessoal. Boa noite, boa noite. Eu já tinha visto esse texto em algum outro concurso e aí caiu esse texto nesse simulado. Eu achei bem bacana, porque caiu um texto desse tipo na prova de vocês. Que é um texto bem interessante. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e não a ter outra vista, que não há janelas ao redor. E por que não ter vista? E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir todas as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplitude. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e ler sobre a guerra. Ir aceitando a guerra, aceitar os mortos e que haja números para os mortos. Ir aceitando os números, acreditando nas negociações de paz. Aceita ler todo dia da guerra, dos números da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone, hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com o que pagar. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer fila para pagar. E a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez pagar mais. E saber que cada vez pagar mais. E a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir a comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, boa noite, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado cheiro de cigarro, à luz artificial do ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias da água potável, à contaminação da água do mar, à lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer, em doses pequenas, tentando não perceber, vai se afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta colar. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua o resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. Quem nunca, né? Se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. Eu tô vivendo isso, gente, muito. Nossa, a gente se acostuma. A gente vive muito no automático, né? Parece que vai indo. Quando vê, passou dia, passou semana, passou mês, passou ano. Até maio vai ser desse jeito. Quando eu me der conta, chegar no meio do ano e falar, o que eu fiz? Eu vou ter feito muita coisa, mas eu não vou ter vivido a minha vida. Ponto. Mas tá bom, graças a Deus. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas e sangramentos. Para equivar-se da faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto acostumar, se perde de si mesmo. Gente, é muito interessante, né? A gente vai se acostumando com a rotina. A gente vai aceitando determinadas coisas. E quando a gente vê, a vida passou e a gente nem viveu.
Esse texto é muito bacanérrimo, gente. Esse texto é uma reflexão pra gente pensar muito. Quando eu vi esse simulado e eu vi esse texto que eu já tinha lido, eu falei, nossa, eu precisava ler esse texto de novo mesmo. Muito bacana. De acordo com o texto, questão de interpretação. Bora. Vamos fazer uma por uma. Letra. Todo mundo marcou a letra A. Alguém ficou com dúvida em alguma outra alternativa? Alguém talvez ficaria na dúvida na letra D de dado? O ser humano se acostuma porque não poupa a vida. Na verdade, gente, é a letra A mesmo. Porque aqui ele não está falando que o ser humano se acostuma porque não poupa a vida. Ele se acostuma exatamente para evitar o sofrimento. E aí, tá nessa frase assim, ó. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer em doses pequenas. É a letra A mesmo. Gente, prova da PM não é difícil. Prova da PM é nesse nível. Não é difícil, não. É fácil mesmo. Tá? É nesse nível. Hã? Em 3 minutos. Demora 5 minutos para ler isso aí. O texto? Mas tá, demora 5 minutos para ler o texto, mas as questões são super tranquilas. 2. Esse 2 eu falei na última aula, que é o A, né, gente? Dois. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista, que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todas as cortinas. O primeiro A é o quê, gente? Quem se acostuma, tudo bem? Se acostumar a alguma coisa. Quem se acostuma a alguma coisa. O verbo acostumar, ele exige obrigatoriamente o quê? Preposição a. Quem se acostuma a algo. Então, o primeiro a é uma preposição. Uma preposição exigida pelo verbo acostumar. Porque o verbo acostumar, pessoal, ele é transitivo indireto. Quem se acostuma a algo. Pode ser com, mas nesse caso é porque ele está analisando o a, certo? Exatamente. Mas a gente pode se acostumar com algumas coisas. Acostumei com as aulas, acostumei com o professor. Então, o acostumar ele pode ter tanto a regência exigindo a preposição a, quanto exigindo a preposição com. Pode ter essas duas regências. Gente, a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista. Esse segundo A é o quê?
e a não ter outra vista. A gente se acostuma a morar em apartamentos e a gente se acostuma, e aí essa partezinha, essa expressão, ela está subentendida no texto. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a gente se acostuma a não ter outra vista. Então esse A vai ser o quê? Esse segundo A? Preposição de novo, gente. Só é artigo quando vem depois, antes do substantivo. Exatamente, porque o artigo ele acompanha o substantivo. E substantivo é tudo aquilo que dá nome às coisas. O artigo ele sempre vai acompanhar um substantivo. Seja definido ou seja indefinido, o artigo acompanha o substantivo. Nesse caso, os dois primeiros As que eu tenho aí nesse trecho, eles estão completando o sentido do verbo acostumar, porque quem se acostuma sempre vai se acostumar a alguma coisa ou com alguma coisa, tá? Que não as janelas. Esse as aí é o quê, gente? Artigo, porque janela é o quê? Janela é substantivo, então um A é artigo, certo? Janela é um substantivo, é um nome. Logo, o as é um substantivo. É um artigo, gente. E o artigo, ele acompanha o quê? Acompanha o substantivo. Certo? Que não as janelas ao redor. Esse azinho aí do ao redor é o quê, gente? Eu tenho um A junto com o quê? Hã? Com o. O que é esse O? Esse A ao redor. Eu tenho um A junto com o. O que é o O? O O é artigo e o A é a preposição. Exatamente. Então esse A aqui. Hã? Mas os dois juntos viram preposição. Sim, os dois juntos viram preposição. E se tivesse dois Azinhos, se fosse o A da preposição mais o A do artigo definido, eu formaria o A o quê? Graseado, exatamente. Mas aqui é porque está antes de palavra masculina, de substantivo masculino. E a gente logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. O as aí é o quê, gente? O último as. Artigo. Qual que é a alternativa correta, gente? Acertaram? Quem acertou aí? Quem acertou? Ah, então eu vou esperar, uai. Você tem que responder. Letra B. B de bom. Deu certo? Esse Azinho é uma gente, cuidado com esse A. Pelo amor de Deus. 3. Vou esperar todo mundo responder. Respondeu? Acho que é explicação. Esse porquê. Quem mais? Quem mais? Quem dá mais? Quem dá mais? A3. O que é A3? Hã? A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem. Gente, esse porquê, ele pode ser substituído por qual palavra? Toda vez que o porquê ele puder ser substituído pelo pois, ele vai ser o quê? Explicativo. Ele é uma conjunção explicativa. Ele vai ser explicativo, ele está explicando. Por que eu tô lendo o jornal no ônibus? Para não perder o tempo da viagem. É como se eu estivesse otimizando o meu tempo. Já que eu não estou fazendo nada, eu moro numa cidade grande, eu demoro 2 horas para chegar no lugar de trabalho, onde eu trabalho, eu vou lendo jornal, vou estudando, vou fazendo alguma coisa para aproveitar esse tempo. Certo? Então, a gente se acostuma a ler jornal no ônibus, pois não pode perder o tempo da viagem. Porque senão seria um tempo perdido. Tá? A partir do momento que eu consigo substituir o porquê pelo pois, ele é uma conjunção explicativa. E conjunção explicativa a gente só tem lá nas orações coordenadas.
As orações coordenadas, pessoal, são orações independentes entre si, que têm sentido completo. Uma oração não depende da outra. Porque eu poderia falar, a ler jornal no ônibus e poderia falar, não pode perder o tempo da viagem. Eu tenho duas orações independentes entre si. Eu tenho duas orações coordenadas. Tá? Não é finalidade, porque conjunções que indicam finalidade, pessoal, é o a fim de, é o a fim de que, é o para que, tá? Que expressam finalidade. Anotem aí na frente. Não é condição, porque condição é o se, é o desde que. E aí quando eu falo desde que, é junto, viu, gente? Caso. Não é conclusão, porque é o logo. Portanto. Por isso. Não é causa, porque não tem o já que. Visto que. Tá? Vão anotando aí essas conjunções. Finalidade, condição, conclusão, causa. Nossa, caiu de um exercício porque, hein? Podia ter feito a inscrição para esse concurso. Para passar no concurso da PM. Ser um policial militar. Contém ironia. Ironia é o que, gente, na língua portuguesa? Como que a gente classifica figura de linguagem? É quando eu falo uma coisa, mas eu quero dizer o oposto daquilo que eu estou falando. É isso mesmo. Professor, isso daqui é causa, né? Causa, já que, visto que. Alguma dúvida até nessa questão, nessa 3, pessoal? Uma pergunta? Quero todo mundo gabaritando esse simulado. Pelo menos a parte de português. O resto é resto. Se gabaritando em português já foi 20. Já foi 50%, português e literatura. As de literatura são facinhas. Já leram os livros, né? Todo mundo, obviamente, porque falta menos de 20 dias para o concurso. Pelo amor de Deus. Ah, inclusive uma aluna minha essa semana, não sei se eu falei pra vocês, mas ela me mandou que tem um filme do Vidas Secas, eu acho que na Netflix. Uma aluna minha me mandou, falou, nossa, eu sei que você gosta muito, você falou muito desse livro e não sei o que, tem um filme. Olha aí, assiste, professor. O nome é Vidas Secas? É, não é mesmo? Eu sei que ele viu. Acho que tem na Netflix mesmo. Professor, mas tem que tomar cuidado para não acontecer igual aquele episódio do Cris lá. Ele fez o trabalho do livro, ele pegou, ele viu o filme do Homem Invisível. E aí o quê? Aí ele pegou e viu o filme do Homem Invisível que não tinha nada a ver com o livro Homem Invisível. Não, nunca vi esse episódio. Mas obviamente que o livro é melhor que o filme. Mas tem muitos filmes que é muito fiel à obra. Principalmente esses filmes mais que são de livros clássicos. Igual, uma vez eu fui ler O Caçador de Pipas. Alguém já leu? É um livro muito bonito, é um livro lindo. Quando eu vi o filme, eu falei, nossa, podia ter colocado tanto mais. Então eu vou achar. Em algum lugar que a minha aluna me mandou, eu mando pra vocês. Ela achou em algum lugar Vidas Secas. Não deve ser na Netflix, então não. 4, gente. Deixa eu procurar.
Acho que ela mandou no negócio da Inovar. Um WhatsApp da Inovar. Não vou achar aqui. Então eu mando pra vocês. Boa noite! Estamos no exercício 4, tá? Faremos a parte de português e literatura. A gente se acostuma à poluição, a salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, a luz artificial de ligeiro tremor. Os elementos em destaque podem ser classificados, respectivamente, como... Gente, salas fechadas. Fechadas aí é o quê? Adjetivo, porque está caracterizando quem? Sala, está dando uma característica à sala, que é um substantivo. Então, fechada é um adjetivo. Assim como ela está fechada, ela poderia estar o quê? Aberta, exatamente. Então, fechadas, adjetivo. A luz artificial. Artificial é o quê, gente? Adjetivo, porque está caracterizando o quê? A luz. Não é qualquer luz, é uma luz artificial. Adjetivo. De ligeiro tremor. Ligeiro aí é o quê? Adjetivo. Adjetivo, gente. Porque está caracterizando o quê? Tremor, não é qualquer tremor, é um tremor ligeiro. Aí é porque o adjetivo está vindo antes do substantivo. Ele só inverteu a ordem. Ele não está dando uma circunstância ao verbo. Quando eu falo tremor, eu estou com tremor, tremor é substantivo. É diferente de tremer. Tremer é verbo, mas tremor, o tremor dele não passava. É substantivo. Agora, tremer, eu tremo, tu tremes, ele treme. Aí é verbo. Então, tremor aí, pessoal, não é qualquer tipo de tremor, é um tremor ligeiro. Não é um tremor vago, devagar, blá, blá, blá. Hã? Desculpa, não entendi. Essa frase sendo de modo Tremendo ligeiramente, por exemplo. Aí eu teria que trocar o tremor e o ligeiro. Que é tremendo seria o verbo no gerúndio e ligeiramente estaria dando uma circunstância de modo ao verbo tremer. Nossa, ele está tremendo ligeiramente. Rápido, rapidamente, ligeiramente. Está explícito na frase que o tremor é um verbo. Porque tremor não é verbo, tremer é verbo. Tremor vai ser sempre substantivo. Porque eu sinto um tremor, é o tremor, certo? Uma coisa é o tremor, outra coisa é tremer, certo? São palavras diferentes, tá? Tremor é substantivo e tremer é verbo. E aí, nesse caso, é uma pegadinha, porque os dois adjetivos, os dois primeiros adjetivos, eles estão vindo depois dos substantivos. Aí, no terceiro, ele colocou antes do substantivo. Para pegar, e pegaram vocês. Porque a palavra, vocês precisam muito associar, fazer a setinha, a qual palavra que está sendo relacionada. Automaticamente, se eu vejo que ligeiro está se relacionando a tremor, tremor é um substantivo, então ele está se relacionando a nome. Ele não está dando uma circunstância ao verbo. Ele não está dando circunstância de tempo, de lugar, de intensidade, de nada. Ele está se relacionando especificamente ao nome. Então, logo, ele vai ser um adjetivo. É adjetivo, adjetivo, adjetivo. O advérbio ele tem que classificar um verbo. Ele tem que dar circunstância a um verbo ou a outro advérbio. Por exemplo, se eu falo assim, comi muito pouco. Se eu falo comi muito pouco, o pouco está dando uma circunstância de intensidade ao verbo comer e o muito está dando uma circunstância de intensidade ao advérbio pouco. Então, o advérbio, ele tá circunstância ao verbo. Certo? Quando eu falo que eu comi muito pouco, eu tenho dois advérbios de intensidade. Só que um está dando uma circunstância ao verbo e o outro está dando uma circunstância a um outro advérbio. Porque eu poderia falar que eu comi pouquíssimo. Ou então, ou pouco, ou muito. Mas quando eu falo que eu comi muito pouco, é que eu comi uma quantidade, tipo, irrelevante. Insignificante. Tá? Dá um exemplo de advérbio de modo aí. Tremendo ligeiramente. Nossa, eu tô tremendo ligeiramente. Ligeiramente é um advérbio de modo. Geralmente, pessoal, geralmente, não são todos. Geralmente, a maioria das palavras, quando termina em mente, quando se trata de advérbio, é advérbio de modo. Dei aula rapidamente,
viajei instantaneamente. Ele é um professor que ministra didaticamente as aulas, mente. Insistentemente, ele agiu insistentemente. Insistentemente é advérbio de modo. Geralmente, o advérbio de modo, ele termina muito com mente. Geralmente. Não são todas as palavras que terminam com mente que vai ser advérbio de modo, tá? Mas quando eu falo, nossa, eu tô tremendo ligeiramente, eu tô dando uma circunstância ao verbo tremer. Não tô tremendo de qualquer forma, eu tô tremendo de maneira ligeira. É nesse sentido, de modo ligeiro. Tá? Por isso que seria ligeiramente aí um advérbio de modo. Cuidado, gente, cuidado. Professor, então a 4 é advérbio, adjetivo. Só adjetivo. Porque tremor é um substantivo. E o ligeiro está dando uma característica. É uma pegadinha porque os dois primeiros tá na ordem tipo direta, né? O substantivo e o adjetivo. O nome e a característica. Aí eles colocaram a característica e o nome. E a gente tende a achar muito que todas as vezes que a palavra termina com or, por exemplo, com ar, er, ir, or, ur, a gente tende a achar que é verbo. Porque são, por exemplo, ar, er, ir são verbos no infinitivo, né? Primeira, segunda e terceira conjugação. Amar, correr, sorrir. Mas não existem verbos que terminam com or, não existem verbos que terminam com ur. Não existem verbos que, na quarta e na quinta conjugação. Então, por isso que tremor, ele não entra na classificação de verbo. Até porque eu não falo, eu tremor, tu tremor, ele tremor. Certo? Aí é tremer sim, mas tremor não. Tremor é substantivo, tremer é verbo. 5. Entenderam, gente? Pode perguntar. Pelo amor de Deus. Eu já fiz o cronograma da semana que vem. Eu acredito que vocês terão aula de português de novo. Já marca umas 3 aulas de português. Não posso, porque eu não tenho disponibilidade. Porque senão eu marcaria mesmo. Gente, facinho essas 5, né? Ai, meu Deus. O agente separado é sinônimo de quê? O agente separado... O agente separado... O agente separado é sinônimo de quê? Nós. O agente separado é sinônimo de nós. O agente junto é o profissional, o agente de segurança, agente de saúde, agente de não sei o quê. E aí ele fala, a gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. No trecho acima, caso o trecho acima fosse reescrito no plural, o correto seria... Pode falar. Você tinha falado letra D? Você tinha falado... Eu não vou falar nada. Gente, nós nos acostumamos para não nos ralarmos na aspereza, para preservarmos a pele. Letra A. Alguém ficou com dúvida em alguma outra alternativa? Não pode ser a letra D, pessoal, porque nós se acostuma. O verbo não está concordando com o sujeito. Se o sujeito está no plural, o verbo necessariamente ele precisa ficar no plural. Certo? Por que não pode ser a letra B de bola, gente? Porque tem se para não se ralarmos. Para não nos... E além disso, acostumaremos está em qual tempo verbal? Futuro. E quando a gente fala a gente se acostuma, acostuma está em qual tempo? Presente. Então mudou o tempo verbal. Não pode ser a letra B, porque acostumaremos está no futuro e o verbo está no presente. A gente tem que manter o tempo verbal. Tá? O quê? A B? É por causa do tempo verbal.
Ai, cuidado, pelo amor de Deus, você tá caindo nas pegadinhas. Pelo amor de Deus. Segunda já. Direto, consecutivo. Faz parte. 6. D. Pode fazer. Se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. Eu não posso ter planta, gente, eu mato tudo. Fome. Peixe foram só 4. Eu nem ando mais alimentando, porque tem uns agora super bonitinhos, tipo uns tubarãozinho petitinho. Não alimento mais não. É, tipo um tubarãozinho petitinho mesmo. É bonitinho, depois vocês olham lá. Ela é verdade. No trecho em destaque, o substantivo abstrato é Delta. leite delta. Não, tá. Nossa, esse foi uma decepção. É, gente, passarinho a gente consegue representar, desenhar um passarinho. Galo também, cães também, colher também. Esse aqui é do caminho imediato. Sim, sim. É preconceito? Preconceito com nada. Nem vou falar nada, é preconceito com a água. É gente que não gosta de tomar banho. Professor, substantivo abstrato é algo que a gente não consegue. Representar. Substantivo abstrato, nós não conseguimos representá-lo. Passarinho, galo, cão, colher, a gente consegue representar, é um substantivo concreto. Agora, hidrofobia, que é o medo de água, tá, gente? Como que eu vou representar a pessoa que tem medo de água? Hidrofobia de água. É fobia de água, na verdade. Porque hidro é o quê? Água, né? E fobia é medo. Eu tô deduzindo que seja medo de água, gente, mas... Professor, então, se igual homofobia. Homo quer dizer homem. Fobia quer dizer medo, então homofobia quer dizer medo de homem. Não. Sabe por quê? Eu pensei esse debatador e fiquei pensativo. Sabe por quê? Porque o homo... nossa, Zé, conversou mesmo, né? Vai tomar um cafezinho. Não, isso aí não é sincero, não. Gente, tem que falar. O homo não se refere a homem. O homo se refere a igual. Lembra quando eu acho que eu já falei um pouquinho de vocês sobre os homônimos? Homônimos são palavras que possuem pronúncia e ou grafia igual. Então, homônimos vem de homo aí não é de homem, é de igual. Então, homofobia é tipo, tem fobia de pessoa que gosta, que tem uma orientação sexual que gosta da pessoa do mesmo sexo. Hã? Homônimos são palavras que possuem grafia e ou pronúncia igual. Então, esse homo tem a ver com igual, entendeu? Mas esse homo, professor, quer dizer um... Prefixo, tipo um prefixo. Não, fala assim, em outra língua, tipo, igual em outra língua, tipo, no latim que eles colocam, muito colocar, sabe? Entendi. No caso do homo, a gente associa muito a igual por causa do homossexual mesmo, certo? Porque se a gente pensa em homossexual, a gente pensa na sexualidade do mesmo sexo, tratando de seres iguais. A gente pensa de igualdade do mesmo sexo, tipo, de interesse do mesmo sexo. É nesse sentido, a gente não pensa no homem, tá? Então assim, a gente pensa em igual. Em igual não, né? Igual. Tá? Então, por isso, a homofobia é um preconceito contra pessoas que tenham orientação homossexual, bissexual, essas coisas todas. Isso é homofobia, certo? Mas aí não tem a ver com medo do homem, não. Não tem a ver com, tipo, pavor de homem. Porque se a gente for pensar, o homem tem um outro prefixo, né? Não é o homo. Não é o homo com H. Eu não sei agora. Não vou me recordar, mas não tem a ver com medo de homem, não. Mais alguma dúvida com relação a isso? Mas esclareci sua dúvida, moço? Esclareci? 7.
Que isso, Wilbur? Tá rápido. Hoje você tá chique, você vai sextar hoje, Wilbur? Tá meio chique hoje. Hoje ele tá chiquezinho. Mas, se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. Se o trabalho está duro. Esse se é o quê, gente? Conjunção condicional, porque ele está expressando uma condição. Isso mesmo. Ah, professor, mas eu fiquei com dúvida nessa conjunção condicional. Gente, é só inverter a ordem. É só falar assim. A gente se consola pensando no fim de semana se o trabalho está duro. Porque a ordem direta é essa. A gente se consola no fim de semana com uma condição. Se o trabalho estiver duro, se o trabalho está duro. Essa é a condição para a gente se consolar no final de semana. Porque se o trabalho não estiver duro, a gente não vai se consolar no final de semana. No final de semana a gente talvez se frustre. Mas a gente se consola porque o trabalho está duro. E aí realmente, quando o trabalho está duro, chega o final de semana, a gente quer dormir mesmo. Porque a gente fala, nossa, tô com sono atrasado. Ou então minha bateria social acabou, né? Quem nunca? Nossa, porque eu falei, esse final de semana eu não quero nem ver pessoas na minha frente. Só segunda-feira, cedo. A gente se consola. Esse ser aí é o quê, gente? Ele está ligando orações? Não, então ele não pode ser conjunção. Ele não está ligando orações. A gente se consola é um pronome reflexivo. Porque a gente tem aí uma voz reflexiva em que o sujeito ele pratica e recebe a ação do verbo. A gente se consola, o agente aí é o sujeito. Esse agente, ele está consolando e ele, ao mesmo tempo, está sendo consolado. Então, o sujeito ele está praticando e recebendo a ação do verbo. A gente está consolando, mas ao mesmo tempo a gente está sendo consolado. Então, por isso que é um pronome reflexivo que se encontra na voz reflexiva. A voz reflexiva é quando o sujeito pratica e recebe a ação do verbo. Ao mesmo tempo que eu te consolo, eu estou sendo consolado. Então, o sujeito ele pratica e recebe a ação do verbo. Quando o sujeito só pratica a ação do verbo, eu tenho a voz ativa. Quando o sujeito só recebe a ação do verbo, eu tenho a voz passiva. Tá? Mas quando o sujeito pratica e recebe a ação do verbo, eu tenho a voz reflexiva. E muitos casos, quase 100% dos casos, eu tenho o ser como pronome reflexivo, na voz reflexiva. Certo? Toda voz reflexiva eu vou ter esse Czinho, esse SE. Ela se suicidou, ele se machucou, ela se olhou no espelho, ele tem esse C, que está mostrando o sujeito praticando e recebendo a ação do verbo. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo. E esse segundo C, esse terceiro C, gente? Condicional. Qual que seria a alternativa correta? Marconi, aí na primeira para ser integral, acho que precisava ter. Já vou falar. Gente, ele me perguntou aqui se fosse conjunção integrante. Para ser conjunção integrante, geralmente vai ligar orações subordinadas substantivas. Deixa eu pensar numa frase que eu tenha uma conjunção integrante.
Eu não vou lembrar agora. Deixa eu pesquisar. Porque eu tenho um Q como conjunção integrante na minha cabecinha, mas o C como conjunção integrante. Porque conjunção integrante, o que ela é? Gente, ela tá ligando duas orações, certo? Mas ela não estabelece relação entre essas orações, ela só liga as orações. Eu quero exemplo. Tem que estar depois do verbo, né? Geralmente vem depois do verbo. Aqui, ó, olha um exemplo muito claro. De conjunção integrante. Não sei se ela já chegou ao Brasil. Gente, onde que eu corto as orações nessa frase? Não sei. Barra. Aí eu corto. Eu tenho aqui a primeira oração. E eu tenho aqui a segunda oração, certo? Qual que é o verbo da primeira oração? Sei. Qual que é a transitividade desse verbo? Se eu falo não sei, o que vocês me falariam? Não sabe o quê? Então ele não é intransitivo, porque eu preciso fazer a pergunta pro verbo. Ele não tem sentido completo. Então ele é transitivo o quê? Isso, verbo transitivo direto. Quem não sabe alguma coisa. O que eu não sei se ela já chegou ao Brasil? O que está ligando essas duas orações? Eu sei. Esse ser é uma conjunção integrante. Por quê, professor? Porque liga duas orações e não estabelece relação entre elas. Liga duas orações sem estabelecer relação entre elas. É por isso que seria uma conjunção integrante, entendeu? O C aí, ele está ligando duas orações, mas só está ligando, não está estabelecendo relação de causa, consequência, conformidade. Não poderia ser conjunção temporal, porque conjunção temporal é o quando. Nossa, quando eu dormir, eu vou desmaiar. Não seria pronome possessivo, porque é o seu, sua, minha, teu, tua, nosso. Gente, nessa letra E nem existe essa conjunção. Conjunção preposicional. Nem existe isso na língua portuguesa. Pelo menos eu nunca vi se existia. Eu nunca vi isso na minha vida. Conjunção preposicional. Porque é como se fosse uma conjunção junto com uma preposição. Tá? Então a letra E a gente já eliminaria. Conjunção proporcional, pessoal, seria à medida que eu estudo, eu aprendo mais. Então, quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Seria uma conjunção proporcional, que indica proporcionalidade. A proporção que eu estudo, eu aprendo. Né, gente? Quanto mais vocês estudam, mais vocês aprendem. Hoje eu estava ensinando isso para o meu aluninho particular, que é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Diretamente proporcional é que o quê? Os dois sobem. Inversamente proporcional é quando uma coisa sobe e outra desce. Quanto mais eu ganho dinheiro, menos saúde eu tenho. Inversamente proporcional. Eu estou ganhando mais dinheiro e eu estou tendo menos saúde. Quanto mais eu ganho dinheiro, mais eu viajo. Então eu estou ganhando mais dinheiro e eu estou viajando mais. Diretamente proporcional. Matemática, isso, matemática. 8. Na 8? A? Bravo.
Ah, nossa. Isso na frente, né? É porque eu tinha lido, tipo, vocês falaram B, 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 e eu li a letra A. Eu falei, não é possível, esse povo tá doido. Gente, a gente se acostuma. Eu acostumo, tu acostumas, ele acostuma. Nós acostumamos, vós acostumais, eles acostumam. Esse acostuma tá o quê? Presente do indicativo. Gente, ele tá no presente, ele não tá no pretérito perfeito. Porque se ele tivesse no pretérito perfeito, acostumou. Aham, passado. Acostumou. Se estivesse no pretérito imperfeito, seria acostumava. Pretérito perfeito, acostumou. Pretérito imperfeito, acostumava. Pretérito mais que perfeito, acostumara. E futuro do presente, acostumará. Tá? Então, ó, acostumou, acostumava, acostumara e acostumará. Pretérito, pretérito, pretérito e futuro. Tá? Pretérito mais que perfeito seria como? Acostumara. Sem um acento. É. Assim, ó. Acostumar. Acostumara. Porque se eu coloco acento, ele se torna futuro do presente. Tá? Mais que perfeito, acostumara, viajara, descansara, comera, vivera. Tudo é pretérito mais que perfeito. A partir do momento que eu coloco o acento no A, gente, acostumará, aí ele se torna futuro do presente. Tá? O imperfeito indicativo é qual? Acostumava. Qual que é a diferença do pretérito perfeito para o imperfeito? O perfeito é uma ação pontual que aconteceu no passado. Ele acostumou com a situação. Ponto, é algo pontual. O pretérito imperfeito é uma ação contínua do passado. Ele acostumava com a situação. Então, ou seja, várias vezes no passado, ele acostumou com essa situação. Essa ação aconteceu várias vezes no passado. Uma coisa é eu falar, ele acostumou com a situação, outra coisa é eu falar, ele acostumava com a situação. Então, acostumava é como se a ação fosse repetida diversas vezes. Acostumou não, é uma ação muito pontual. Então, perfeito é a ação pontual e imperfeito é a ação contínua. Tá? Nove. Delta. Nossa, mas vocês gostam de delta, né? Não, eu falei errado. É Aí a expressão é vírus. Não pode mudar, é. Sim, vocês vão achar. B. Tenta, Ana. Fora. Tenta. Eu acho que é português, né? Tem que ser toda hora, tá falando uma coisa. Tudo que ele perguntava era o que era. Gente, nossa, vocês é muito fofoqueiro, Deus me livre. Nossa, eu vou eleger vocês como a turma mais fofoqueira. Nossa, vocês são muito. Que é isso? Gente, a ser ignorado quando precisava tanto ser visto. Esse tanto pode ser substituído por qual palavra? Muito. Muito é o quê, gente? Intensidade. Então, é um advérbio de intensidade. Tá indicando quantidade, gente? Não. Eu precisava muito. Eu tô dando intensidade, eu tô dando uma circunstância de intensidade ao verbo precisar. Eu não precisava pouco, eu precisava muito ser visto. Tanto ser visto. Por quê? É um advérbio de intensidade porque eu posso tirar da frase. Poderia só falar, ser ignorado quando precisava ser visto. Mas aí quando eu coloco o advérbio, eu estou complementando, dando uma circunstância, uma informação complementar ao verbo, à frase. Mas eu poderia retirar esse advérbio. Advérbio é termo acessório.
Eu retiro da minha frase mantém o sentido dela completo. Fiquei com dúvida no de modo, mas eu lembrei de você falando lente, geralmente. Exatamente, tu mente. Modo, você lembra muito do mente. Pronome indefinido, tudo, nada, alguém, ninguém, cada. São pronomes indefinidos. Demonstrativo, este, esse, aquele. Tá? Advérbio de quantidade. Comprei mais roupa. Talvez seria um advérbio de intensidade o mais. Um advérbio de intensidade. De quantidade, desculpa. Comprei mais roupa. Aí tá indicando tipo quantidade. Eu comprei mais. E se fosse comprei muitas roupas? Se fosse comprei muitas roupas, seria um pronome indefinido. Porque eu não estou definindo quantas roupas eu comprei. Eu comprei numa quantidade significativa, mas eu não consigo definir. E aí ele está concordando em gênero e número com o substantivo roupas. É um pronome indefinido. Tá vendo o que é difícil em português? A mesma palavra pode ter 300 coisas. Uhum. igual em inglês. Cadê esse? Eu quero ser, no final da aula eu quero vocês conversando em inglês comigo. Or. Vai. Isso vocês sabem, né? Isso vocês entendem de coffee break. Coffee break. Fish memory. Memória de peixe. Para de ficar me zoando. Pô, só 4. Nossa, que bobeira. Eu já nem alimento mais. Hã? Eu nem fui demitido, ó. Tô aqui até hoje. O quê? Os tubarãozinhos, os tubarãozinhos. Gente, bom. 10. Semana que vem eu acho que vocês não terão aula de inglês. Ele me perguntou. Não, eu nem vou falar nada. Vocês ficaram 4 meses me atormentando, 3 meses me atormentando com o professor de inglês, agora vocês querem ter aula de inglês. Calma que eu vou colocar na última semana, eu coloco uma aulinha dele. Então vocês falarem muito inglês. Ok? 10. Nossa, vocês são muito bobos. Nossa. A 10, eu acho. Tomara que ninguém assista nossas aulas de português. E eu gostei de ouvir. O que é indem? Eu só na verdade fiquei na dúvida da Gideon e ele. Chinelo de régua. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta, para poupar o peito. Gente, ele está falando isso no sentido próprio ou no sentido figurado? Ele está falando no sentido figurado, certo? A gente se acostuma para não ralar na dureza da vida, para evitar cicatrizes, não feridas, literalmente falando. Então, é a letra D. Aflição não pode ser substituída por feridas, não. O que seria altivez? O que é endêmico? Indêmio eu nem dei altivez. É ser... Eu vou pesquisar, mas eu para não falar nada de errado. Esse indêmio eu nunca tinha visto. Hã? Pelo menos as duas alternativas que eu estava perguntando, uma delas. É verdade. Eu tava com graça aí. A do tem entre a D e a A. Tá lá assim. Tá de dois. Nem sei essa palavra aqui, gente. Ileso, viu, gente? Indemne aí, na letra A, é ileso. Ileso não é sinônimo de ferida, né? Verdade. E altivez. É letra D, né? Altivez é dignidade, nobreza. Também não tem nada a ver com ferida. Tudo a ver? Altivez, aspereza não, né?
Gente, é grosseria e cicatriz mesmo, letra D. Ah, é fácil, mesmo que a gente não soubesse o significado dessas duas palavras, né, gente? Mesmo que não soubéssemos. Porque a gente ia pela lógica. Ah, se cabe grosseria, se cabe cicatriz, chagas, feridas. Não, né, gente? Rigidez, sim, aspereza, rigidez poderia, mas chagas não. Feridas não tá no sentido de dor, não tá no sentido literal. E ferida não tá no sentido de aflição também, não. Então ele tá mais no sentido de cicatriz. Geralmente a gente faz uma coisa muito exageradamente para justamente tampar essa ferida, tampar essa cicatriz. É nesse sentido que ele tá falando, tá? Acho que eu já falei, né? Um pouquinho dessa vamos embora. Posso? Uhum. Gostei. Coloquei nela. No Brasil, um exemplo claro do uso das redes sociais em manifestações pôde ser visto nas jornadas de junho de 2013, quando uma enorme parcela da população brasileira foi às ruas em protestos organizados pelas mais diversas pautas. Em um primeiro instante, contra os aumentos das tarifas do transporte público, obtendo uma grande participação da população. Lembra disso, gente? Não, é porque você é muito novo mesmo, eu não ia lembrar. Mas você lembra? Você lembra? Alguém foi? Alguém chegou aí? A gente foi pra frente da prefeitura, eu fui. Que vergonha. É por causa de ônibus, né? Foi no Brasil inteiro, foi no Brasil inteiro. Aqui no Uberaba teve, tipo, foi muita gente, assim. Por ser Uberaba, né? Gente, bora. É a alternativa correta que a gente quer. O emprego de crase no trecho às ruas é de uso facultativo? Não, ele é obrigatório. Certo? Por que ele é obrigatório, gente? Quem vai, vai a algum lugar. Aonde que eu tô indo? Às ruas. Tá? Então ele é obrigatório, a crase. A flexão verbal do termo pôde indica uma ação que teve início e fim no tempo passado. Pôde ser visto. Pôde ser visto é como se tivesse o quê? Tido uma continuidade. Certo? Verdadeiro ou falso essa letra B? Falso. C. O termo quando em destaque no texto poderia ser substituído por onde, sem prejuízo semântico ao trecho. Errado. Gente, o quando ele é uma conjunção temporal. O onde ele é um pronome relativo que indica o quê? Lugar fixo, que se refere a lugar fixo. Então, o quando ele não pode ser substituído pelo onde. O termo redes sociais é o núcleo do sujeito na oração em que se encontra. Eu acho que é. O que pôde ser visto nas jornadas de junho de 2013? É essa pergunta que a gente vai fazer para achar o sujeito. O que pôde ser visto nas jornadas? Oi? O uso das redes sociais. Não. O que pôde ser visto? Faz a pergunta para o verbo para achar o sujeito. O que pôde ser visto? Um exemplo claro do uso das redes sociais e manifestações. Tudo isso é o sujeito. Certo? Tudo isso é o sujeito. Qual que é o núcleo do sujeito? Vai falando todos. Gente, qual que é o núcleo desse sujeito? O sujeito é tudo isso. Um exemplo claro do uso das redes sociais e manifestações. O que eu não posso tirar é o exemplo, é o núcleo do sujeito. A palavra exemplo é o núcleo do sujeito. Porque eu poderia falar assim, no Brasil, exemplo pôde ser visto nas jornadas. Exemplo. Poderia só deixar a palavra exemplo, que é o núcleo do sujeito.
Calma que talvez a gente volte na B, para analisar a letra B. B de bola. Hã? Letra errada, pode ser. Aí, a gente tá descartando todos. Mas aí acerta. A construção nas jornadas de junho de 2013 é um complemento indireto da locução verbal. Pode ser visto. Gente, pode ser visto onde? Nas jornadas de junho de 2013. Esse nas jornadas de junho de 2013 eu posso tirar da frase? Pode ser visto. Eu posso tirar da frase? Ó, um exemplo claro do uso das redes sociais em manifestações pode ser visto. Posso tirar? Posso parar lá no visto. Então, esse nas jornadas de junho de 2013, ele é o quê? Ele é uma locução adverbial de lugar, ou ele é uma adjunta adverbial de lugar. Então, ele pode ser retirado. Então, ele é um complemento indireto da locução verbal, pode ser visto. Acertou a letra I. Isso, gente! Português é lindo, né, Ana? A gente que caga nele mesmo. Queria sentar. Tá acertando, Gabriel? Tá acertando? Vamos deixar. Concordância, gente, precisa ter um pouquinho mais de atenção. Hã? Por isso que você odeia? O que vocês marcaram na 12? O que você marcou, moço? Delta? Quem mais? Os calados de plantão marcaram o quê? Você marcou? Não vai chutar, não. Começa, não. Quem ficou com dúvida nessa 12 de concordância, gente? Concordância é uma pedrinha no sapato, hein? Esse tem, não tinha que ter a senha. Dá. Tá natural. É necessário reconhecer, então, que as redes sociais têm o poder. Quem tem o poder de conscientizar e colaborar? As redes sociais. Então, esse tem aí, ele tem que vir acentuado. Ele está na terceira pessoa do plural. O tem, ele faltou acento aí. Parabéns, parabéns. Letra A não é. Vai cair pelo menos uma questão. 20 questões, pelo menos uma de concordância. Ou verbal ou nominal cai. Toda prova de polícia tem. Letra B. A influência da rede em protestos se concretizam em diversos atos no Brasil e no mundo. Tem algum erro na letra B? Concretiza. Exatamente. Se concretizar, porque está se relacionando e concordando com a influência. A influência se concretiza. Letra B. O verbo concretizar, ele deveria vir no plural. Parabéns. Letra C. As redes sociais podem originar. Podem originar. O pode aí deveria vir no plural. Para o autor, o ativismo digital possui 3 categorias de atuação. Correto. O que tem de errado na I? Foram. Por quê? Por que o foram está errado? Porque ele está se referindo ao uso da internet. Ele tem que concordar com o uso da internet. O verbo concorda com o sujeito. O uso da internet pelos protestos
foi tão grande que diversos governos. E aí, isso aí é muito pegadinha, sabe por quê? Porque as pessoas tendem a achar que o verbo ir tem que concordar com protestos. E, na verdade, não. O verbo ir, ele vai concordar com o uso da internet. O que foram tão grandes? O que foi tão grande o uso da internet pelos protestos? Certo? Então tem que concordar com o uso. O uso é o núcleo do sujeito. Foram mesmo, não é? Protestos foram. Sim, mas aí o que foram tão grandes? Tão grande? O uso da internet pelos protestos. Isso tudo é o sujeito. Ao uso. Tem que se referir ao núcleo do sujeito. Porque o que foi tão grande que diversos governos cortaram acesso para a sua população? O uso da internet pelos protestos. Então, é isso que foi. Isso que é o sujeito. O uso da internet pelos protestos é o sujeito. O núcleo desse sujeito, pessoal, é o uso. Uso. Então, se o núcleo do sujeito está no singular, automaticamente o verbo ele vai ficar no singular. O uso da internet foi. O uso da internet não foram, não. Não posso falar, o uso da internet foram. Mesma coisa de falar, os meninos chegou. Tem que falar, os meninos chegaram. Certo? O uso da internet foi. 13. Grafia. Tranquilinha, né, gente? Bom trabalho. Gente, quando fala, quanto à grafia, assinar a alternativa correta, eu preciso procurar em todas as alternativas onde tem palavra escrita errada. Pronto. Tem que procurar palavrinhas que estão escritas erradas. Letra A tem alguma? Qual? Instantânea. Instantânea é com E, não é com I. Instantânea. Então a letra A a gente já descarta. A letra B tem alguma? Conscientizar. Reivindicação também. Reivindicação também. Não é reivindicação, não. Exatamente. O conscientizar, que é com SC, e reivindicar. Isso mesmo. Tá faltando o I. Então a letra A e a letra B, corta. A letra C. Hegemônicos. O que tem de errado no hegemônicos? Deixa eu ver. Primeira linha. Conscientização também. Conscientização é com SC. E hegemônicos, está faltando um acento circunflexo, porque é uma proparoxítona. A letra D, pessoal. Espalhar-se, que falta um S, é com 2 S. Espalhar-se. A única que sobrou, que aí é... Olha que pegadinha, eles colocaram umas palavras aí que a gente nunca ouviu falar. A letra E é a correta, não tem nenhum erro de grafia. Certo? A letra A é instantânea. A letra B, conscientizar e reivindicar. A letra C, conscientização e hegemônicos. A letra D, espalhar-se, que é com 2 S. A correta é a letra E. Acertaram? 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 Cadê a espalha aqui, ó? Espalhar-se.
esse para, esses pares, né? Quê? Esses pares. A da B é o quê? A da D é o espalhar-se. B. A B, Conscientizar. conscientizar e reivindicação. Tá faltando o I no reivindicação. A B. Hã? Não, intervalo não, gente. Já não. Vamos fazer pelo menos a provinha de português. Só porque vocês viram um textinho aí, já intervalo. Nossa, isso pode ver um texto. Gente, é um texto super bacanérrimo, né? Quatorze. O que vocês marcaram no texto? Na 14. Eu excluí a B e a D. A B, exatamente, que é um processo da cultura cultural, está relacionada ao racismo e à militância americana. A B e a D automaticamente a gente exclui. E aí, gente? Pode ser relacionado ao casamento interracial como uma das grandes forças da nova nação. Onde que ele fala interracial lá no texto, gente? Já enxergava o casamento interracial como uma das grandes forças culturais da nova nação que ele ajudava a fundar. Então foi uma das grandes forças da nação. A letra A? Parabéns. E a letra E a gente também elimina, né, gente? Não é um fator que desestimulou a revalorização da nossa matriz africana. É um fator que estimulou, tá? E aí não tá falando nada que tem como um pontapé inicial a segregação enraizada no país. A letra A? 15. Letra B. Calma. Concordância verbal. Tem um nome predicativo. Não, predicativo. Aí eu vou voto. As outras duas passam por aqui.
Gente, 15. De acordo com o texto, não existe racismo no Brasil, uma vez que a militância americana impediu esse processo. Falso, né? Porque tá falando que o racismo existe. A afirmação da beleza negra e mestiça nunca deixou de ser notada, por exemplo, na música popular, mas era inferiorizada em grande parte da cultura e das relações humanas. Verdadeiro. Ex-escravos africanos e filhos livres deles foram impedidos de se casar com brancos e brancas, a fim de evitar uma população majoritariamente mestiça. Correto, 2 e 3, verdade? Letra B, João. Mas eles não foram impedidos, não. Porque aqui fala escravo direito também. Casaram com. Peraí, né? Brutalidade. Gente, ó, espera aí. Ex-escravos africanos e filhos livres deles foram impedidos de se casar com brancos. No texto não tá falando que eles foram impedidos, não. Olha lá, ó. Em meio à brutalidade da escravidão, ex-escravos africanos e filhos livres deles também se casaram com brancos e brancas. Então não foi impedido. Então é só a 2 que está correta. Letra D. É a letra D. Claramente cabe em curso. Não cabe não, isso não. Eu voltei atrás. Oi? Chegava ali na sala, no meio, todo mundo, professor, tem que falar. Professor não, professor. Não vai ver. O termo ex-escravo recebe hífen pela mesma regra que justifica o emprego dessa estrutura no termo. Gente, por que ex-escravo tem hífen? Por causa do prefixo ex. Ex, pró, vice, tudo tem hífen, certo? Então, o ex-escravo ele vai ter hífen por causa do ex. Toda vez que eu tiver o prefixo ex, eu vou colocar hífen depois, para ligar as duas palavras, certo? Automaticamente, o vice se enquadra nessa mesma regra. A letra A. A letra B tem hífen, por quê? E a segunda palavra começa com H. A letra C tem hífen porque são duas letras iguais. Letras iguais têm hífen para separar, certo? A letra D tem hífen porque a segunda palavra começa com H. E toda vez que a segunda palavra começar com H, eu vou colocar hífen, certo? A letra E tem hífen porque é um substantivo composto, capim-açu. São duas palavras distintas que juntas formam uma outra palavra, assim como guarda-roupa, guarda-chuva, beija-flor, certo? Então, a letra correta é a letra A, porque tem alguns prefixos que necessariamente exigem o uso do hífen. Ex, pós, pré, vice. Hã? A E, porque é um substantivo composto. A 17 é bem tranquilex. No primeiro parágrafo do texto, no trecho, em meio à brutalidade da escravidão, a crase poderia ser o quê? Suprimida, ou seja, a crase poderia ser retirada do contexto se o termo brutalidade fosse substituído por crueldade. Crueldade é uma palavra masculina ou feminina? Feminina, mas tá o quê? No singular ou no plural? É um substantivo no plural. Toda vez que eu tiver um substantivo no plural, eu posso falar em meio a crueldades ou em meio às crueldades. Sim, porque aqui eu estou generalizando. É uma forma de generalizar. E aqui eu estou especificando.
tá? Há crueldades, há crueldades. E aí, quando eu tenho um substantivo feminino no plural, eu posso tanto usar só a preposição no singular ou usar a crase no plural. Às 8 certo? As vírgulas que intercalam o termo, por exemplo, no último período do terceiro parágrafo, justifica-se por ser uma estrutura explicativa. Por exemplo, Exatamente, é explicativa mesmo. Não é adverbial, não é predicativa. Predicativa é característica do sujeito, predicativo do sujeito. Não é apositiva, geralmente a positiva vem sempre com 2 pontos. E não é vocativa, porque não é um chamamento. Então é explicativo mesmo. Estou explicando. Eu estou exemplificando, explicando. 19. Delta. Delta não é não, gente. Hã? Também não. Letra, embora pode ser substituída por conquanto. Nossa. Eu ia colocar ela, mas você falou. O embora e o conquanto são conjunções concessivas. Conquanto são conjunções concessivas. Embora e conquanto são conjunções concessivas. Todavia, entretanto, adversativa, desde que condicional e visto que causal. Gente, silêncio. Todavia, entretanto, adversativo, desde que condicional e visto que causal. O conquanto e o embora são concessivas. Pode falar. Indica concessão. Desde que é condicional, condição. Indica condição. Entretanto e todavia é adversativa. Expressa oposição. Porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Isso mesmo. Causa. Causal. Vinde, não poderia faltar uma questão de acentuação, né? Assinar a alternativa que apresente um termo que é acentuado pela mesma regra da palavra centenário. Centenário é o quê, gente? Paroxítona terminada em? Não. Titongo. Paroxítona terminada em titongo. Qual outra palavra aí nas alternativas que eu tenho uma paroxítona terminada em titongo? Independência. Fenômenos, fenômeno, últimas e décadas são proparoxítonas. Também é oxítona. Independência é paroxítona terminada em titongo. Gente, no ano de 1956, Guimarães Rosa lançou o livro com 7 novelas, em 2 volumes chamados Corpo de Baile. Todas as novelas eram independentes, podendo ser lidas separadamente sem nenhum prejuízo de entendimento. Já na segunda edição, o autor compilou as 7 novelas em um único volume e, na sequência, em outras 3 edições, ele decidiu dividir as novelas em 3 livros. Campo Geral era uma das 2 novelas do livro chamado Manuelzão e Miguelim. Mas hoje é bastante comum Campo Geral vir sozinho em uma edição. Sobre a novela Campo Geral, marca a alternativa incorreta. E aí, gente, quem já leu resumo, resenha, filme, alguma coisa, o livro, vai saber responder. Por quê? É uma história ambientada no sertão de Minas, um local conhecido como Mutum. Certo ou errado? Certo. É no sertão de Minas e é Mutum. É o lugar que se passa Campo Geral. Vamos dar uma da cidade, se não é questão? Hã? Vamos dar uma da cidade, se não é questão? Pode colocar. Pode falar sertão de Minas e uma cidade nada a ver. E aí, se mudar o nome da cidade, tá errado.
Certo? Hã? Gente, então olha, silêncio, a letra A tá correta. É uma narrativa com uma linguagem específica, enriquecida por Guimarães Rosa, transformando A em uma prosa poética. Gente, é como se a gente estivesse lendo poema mesmo, porque é a visão de uma criança sobre a vida, então é uma prosa poética. É um texto em prosa, escrito em parágrafos, mas muito subjetivo, porque a criança gosta de tal pessoa, ela não gosta dessa, ela gosta desse, blá, blá, blá. É uma linguagem muito subjetiva, por isso que é uma prosa poética, correto, tá? É dividido em prosa porque é dividido em parágrafos e é poética porque é uma linguagem subjetiva, não é uma linguagem objetiva, que você fala, a fala é branca, não. Tá? A todo momento gira em torno das percepções dessa criança, esse campo geral. Então, a todo momento ele está falando, a Ana Paula é legalzinha, o Igor não tanto, então ele está, sabe, sendo muito subjetivo nas suas colocações. Tá? Não foi não, gente, nem direto. Não. Então, a letra B está correta. O escritor narra a história um menino específico, de uma família específica, de uma região específica no Brasil. Assim, ele trabalha tão somente o que é natural naquela região, não representando de maneira universal. Gente, quem lê Campo Geral consegue se identificar, ou consegue identificar que aquela história pode ser contada de várias pessoas, vários meninos podem ter tido aquela mesma vivência, aquela mesma realidade, aquela mesma história. Então, a letra C está errada porque não é uma coisa universal, não é uma coisa particular, é uma coisa muito universal. Existem várias e várias famílias por aí que vivem aquela história do Miguelinho, que o pai trabalha fora, com empregado e blá blá blá. Não, mas no livro não tá falando só do dele. Tá, mas por meio dele está representando uma série, milhares de pessoas, entendeu? É igual o Vidas Secas. O Vidas Secas é uma família que representa milhares de famílias do sertão nordestino, da seca do Nordeste. Vocês não tinham 7 anos? Ele faz 8 no decorrer do livro. Ele faz 8. Ele faz 8. Ele tinha 7, mas aí ele faz 8. Tá? O escritor, aí a letra C está errada. A história conta um pouco da vida da família do menino Miguelinho quando tinha apenas 8 anos. A transição é de 7 para 8 anos, a transição do livro. Tá? Ao final da novela, há muitos acontecimentos que interpolam e modificam drasticamente a vida de Miguelinho. Fatos que forçam de maneira bastante dura o amadurecimento do menino. Ele perde o irmão que ele mais gosta, ele perde o pai. Então, a partir dessas perdas, ele amadurece, ele muda a percepção. Hã? Tito, né? Tito. Então, é a letra C, gente, que é a correta. Porque por meio dessa família, ele está falando dessa família, mas ele está querendo representar diversas famílias. É como se fosse uma novela. A novela não é a representação da vida real. O livro é a representação do que acontece na vida real. É isso. Então, é a... Hã? É um tum, aí tipo assim, um tio traiu lá o pai, pra mim fica específico. Tá, mas então vamos pensar. Mutum, mas pode ser Uberaba, que o tio traiu o pai. Não, então, você entendeu? Partes, pode ser universal. Pode ser o irmão que tem vários irmãos, igual o Miguelinho tem vários irmãos e cada tem uma relação diferente com cada irmão. Então, tá retratando a realidade de milhares de famílias, não é algo específico. Está generalizando, é como se retratasse a realidade brasileira de algumas famílias, de muitas famílias. Então, letra C. Uma pergunta. Essa história do Campo Geral. Ela é verídica? Não. Não? Não. Que eu saiba, não. Ela não é verídica, ela não é baseada em fatos reais, não. Porque como você falou que é uma visão geral, baseada nesse texto, aí eu achei assim. Não, é uma visão geral no sentido de que quando a gente lê a história Campo Geral... Silêncio! Vocês dois. Eu falei que é uma visão geral no sentido de quando a gente lê... Gente, silêncio. Quando a gente lê Campo Geral,
a gente consegue entender e interpretar que existem várias outras famílias da mesma configuração. Que não está representando ali aquela família, mas está usando aquela família para representar várias outras que existem pelo Brasil afora. É nesse sentido, por isso que é universal e não é algo tão particular. Não é algo específico daquela família, certo? Porque isso pode acontecer com qualquer outra família. O que acontece no livro. 22. Sobre a obra Campo Geral de Guimarães Rosa, avalie as afirmações. Miguelinho e sua família moravam em um trecho de matas, no interior de Minas Gerais. Por isso mesmo, muito isolado, chamado Mutum. Certo, gente? Correto. Porque ele não passa por meio de umas florestas para levar comida para o pai. Então, é isolado. Miguelinho tinha 4 irmãos que moravam junto com ele. Andrelina, a mais velha, chamada por todas por Derelina, Chica, Tito e Tomezinho, que era o caçula. Mas tinha também o irmão mais velho de todos, chamado Liovaldo, que havia ido embora de Mutum para estudar na cidade e morar com o tio. Certo ou errado? Hã? Tá escrito como Mutum. Ó, o padrão lá aqui. Ido embora do Mutum, é de Mutum, né? Não, mas não, isso não configura o erro. Então, Mutum é daquela cidade específica. Não, tá correto, gente. Não, mas tem que estar de Mutum. Não pode estar do Mutum. Não, mas aí você vai chorar lá no CRS. Aí deixa vocês entrarem com o recurso lá. Gente, talvez ganhe mesmo por causa dessa questão gramatical. Miguelinho é o personagem principal. Será pelos olhos dele que os leitores vão conhecendo a história com os fatos narrados em primeira pessoa. Gente, tudo gira em torno da perspectiva dele, da percepção dele, da visão dele. É em primeira pessoa. É em primeira pessoa. Ele que tá narrando. Ele é narrador personagem. Não, ele é narrador personagem. Ele participa da história. Ele é o principal. Ele é o narrador protagonista ali. E aí ele observa tudo e pela percepção dele. Inclusive, quando ele começa a enxergar, volta a enxergar, não, mas quando ele começa a enxergar, ele vê a vida diferente. Quando ele perde o irmão, ele vê a vida diferente. Ele muda essa percepção. Então, as 3 estão corretas. Letra I. Acertou? Tá acertando? Aí, ó. Dá pra entrar com recurso aí, ganhar? Do Tom Mutum, não tá. Não dá? Tá, por causa de gramática. Aí a gente entraria com argumento gramatical. Certo? O resto tá tudo certo. Gente. É escrito em terceira pessoa, porém a perspectiva é dele, né? Não, gente, é escrito em primeira pessoa. Ele fala muito eu. Você fala meu pai também, tá? Meu pai, meu tio, meu irmão, eu gosto do meu irmão, não sei o quê. É muito narrado em primeira pessoa mesmo. 23. Vocês já leram os livros, gente? Em Campo Geral, já no final da obra, aparecem 2 homens no sítio. Um deles era o médico, o doutor José Lourenço, que percebeu que Miguelinho era míope. O médico emprestou seus óculos para Miguelinho, que quando os colocou no rosto, passou a ver tudo de outra forma. Muito mais claro, muito mais nítido. Isso representa simbolicamente o que, gente? A maneira precária como os pais cuidavam da saúde dos filhos naquela região. Como se, daquele momento em diante, tudo tivesse ficado mais distante na vida de Miguelinho. Uma maneira de mostrar que o sofrimento também estava chegando ao fim para Miguelinho, que ficaria morando em Mutum, mas que agora usaria óculos. A beleza que pela primeira vez Miguelinho enxergava. A claridade, a nitidez também significam que ele estava mais amadurecido e também sabia lidar melhor com suas dores. Não há representação simbólica. Gente, a letra D. A letra D. A letra D de dado. A partir do momento que ele coloca o óculos, ele enxerga a vida de uma maneira mais diferente, mais madura. É muito simbólico essa colocação do óculos, essa nova visão, essa nova perspectiva. 24, vidas secas.
Vidas Secas é uma obra do escritor brasileiro Graciliano Ramos e foi publicada pela primeira vez em 1938. Sobre ela, marca a alternativa incorreta. Cuidado com esse incorreto, gente. Essa obra de Graciliano Ramos é caracterizada pelo seu caráter intimista e universal. Gente, é intimista? Sim. É universal? Sim, porque está representando várias famílias. Milhares de famílias que vivem na seca do Nordeste. Então a letra A está correta. A obra, dividida em 3 capítulos, conta a história de uma família de retirantes no sertão nordestino. Fabiano, Sinhá Vitória, o menino mais novo, o menino mais velho e a cachorra-baleia. Correto? Corretíssimo. O livro é narrado por um narrador onisciente, que se vale do ponto de vista dos protagonistas, ou seja, narra a história de várias perspectivas. Gente, quando é narrador onisciente, ele não é só observador. Silêncio! Ele não é só narrador observador, ele não só observa a história. Ele observa a história, mas ele também consegue narrar o psicológico dos personagens. Isso é um narrador onisciente. Eu tenho um narrador onisciente em Vidas Secas? Sim. Sim, porque ele sabe que a baleia está angustiada, aflita, principalmente quando ela morre. Vidas Secas faz parte da segunda fase do modernismo brasileiro. Certo ou errado? Certo, porque é romance regionalista. Olha a letra E, gente. A obra descreve os momentos de uma família de retirantes que atravessam o sertão nordestino. Uai. Oxe, Qual foi? Agora eu foguei. Universal, é regional. Ele é intimista, né? Espera aí, gente, espera aí. A obra descreve os momentos de uma família de retirantes que atravessa o sertão nordestino. Gente, na verdade é incorreta aí, realmente. Ela não é universal. Ela é o quê? Regional. Sabe por que ela é regional? Porque ela está determinada de determinada região. Ela é um romance regionalista. Marco, quando você levou nós ao erro. Desculpa, eu induzi vocês ao erro mesmo. Capaz que eu ia errado. Não, na verdade, olha que interessante. Na verdade, eu não erraria porque eu voltaria. Eu falaria, espera isso. Essa aqui não tem como estar errada. Aí eu voltaria e falaria, opa, tá. É a letra A mesmo. Ah, não, isso aqui tá muito específico. Tem que ler, né, gente? 25. O romance Vidas Secas possui um aspecto fragmentado, já que traz a visão particular de cada um dos protagonistas da obra. Além disso, faz parte da segunda fase do modernismo brasileiro. Por isso, possui características do romance de 1930, que são... Exatamente. Caráter regionalista e valorização do espaço. Não é determinismo. Determinismo a gente tem lá no realismo, naturalismo, tá? Não é uma linguagem simples, porque tem uma linguagem muito específica. Não é ausência de idealizações. Não é, o que mais? Imparcialidade narrativa. Ele não está sendo imparcial. O que isso quer dizer? Imparcialidade narrativa. É quando o narrador ele fica em cima do muro. Ele não sabe se ele vai para lá, se ele vai para cá. Na verdade, ele está narrando tal qual a família está sofrendo e tá tudo, sabe? Cada um está falando sua história, mas todos estão sofrendo. Exatamente. É muito regionalista, Vidas Secas. Gente, leiam.